A santa paz de Deus que demandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã e junto estaremos pela vida eterna. Irmãos, falando em vida eterna de novo, nós vamos abordar o vídeo hoje com uma pergunta que fizeram no e-mail ao canal. E essa pergunta é uma pergunta, irmãos, que fizeram e é difícil responder. Juntamente com vocês, inscritos do canal e apreciadores da obra de Deus, creio que muitos não vão saber responder, porque isso é um mistério. E quando é mistério, só Deus sabe. Mas vamos assuntar sobre esse assunto, irmão. Sobre esse tema, que é muito bom. E creio que esse tema que eu estou falando para vocês é a dúvida de toda pessoa, sendo crente ou não sendo crente. Porque nós que somos aqui do mundo, vivemos nessa terra, somos carnal, né? Matéria. Quando muitos falam, uns desencarnam, outros morrem, outros Deus leva, tanto faz, tudo se leva à morte de uma pessoa, a matéria, a morte da matéria, que o espírito nunca morre. Mas a pergunta que foi feita, irmão, sobre isso é assim: irmão Paulo, quando uma pessoa morre, ela lá no céu, ela vai encontrar seus parentes? Quando ela morre a matéria, sobe o espírito, os espíritos vão reconhecer como parentes ou só como irmãos, almas. A mãe que já faleceu faz tempo, o filho quando morre, a mãe vai reconhecer a alma do filho, o espírito do filho, quando ele estiver lá no local onde fica todos os servos de Deus no altar de Cristo. Hein, irmãos? Essa foi feita a pergunta. Uma resposta que teria que dar, que é uma resposta incabível para um ser, né, material. Né? Muitos falam assim, muitos falam por aí, né? Não digo na igreja, que eu nunca ouvi dizer isso. Eu já fui levado até o terceiro céu. E lá ouvi muitas coisas. Muitos falam isso. Lá ouvi isso, vi aquilo. E vai falando, né? Mas essa parte do espírito de o filho reconhecer a mãe reconhecer o filho, o pai reconhecer o filho como espírito, lá nunca falaram. Sabe por quê? Porque é o mistério de Deus. Tanto eu não posso responder para você como seria caso os parentes se encontrassem. Porque é assim, quem morre não pode voltar para contar como que é. E quem não morreu ainda não vai contar porque não morreu ainda. Não passou por essa experiência. Teria sim alguns irmãos que foram arrebatados e viu certas coisas, mas também não viram todas as coisas. Que quando é mistério de Deus, Deus não mostra tudo, irmãos. Não mostra. E fica então essa interrogação, né? Mas teve uma irmã, essa irmã eu conheço. Ela teve uma revelação. Olha só que maravilha. Que uma revelação. Veja bem essa revelação que ela teve. Vou contar como ela estivesse contando. Certo? Vamos mudar o personagem agora, que eu vou deixar de apresentar o canal para entrar, né, no personagem da irmã me contando. Irmão, eu tive um sonho, revelação, né, em que eu estava num jardim lindo, um jardim aonde eu via flores que eu nunca tinha visto na minha vida, umas flores lindas que brilhavam.
eu via um campo verdejante, via tudo lindo, tudo maravilhoso naquele campo. Mas, irmão, eu via uma serva de Deus em que o Senhor recolheu há anos. Vai fazer mais ou menos uns 5 anos e meio que o Senhor recolheu essa serva de Deus. E essa serva de Deus estava com a aparência boa, feliz, sorridente. Só que quando eu conversava com ela só sorria, ela não me respondia. Eu tentava tocar nela, porque eu conhecia ela. Eu estava com saudade, sabia que ela tinha morrido. Só que uma voz falava: é proibido pôr a mão nesta pessoa. Mas o que me chamava mais atenção nesta revelação, segundo essa irmã me contando, era verdejante, as coisas lindas que via, coisas que jamais eu tinha visto no mundo, né? O que me chamava mais atenção era a paz que tinha. Era um sossego, mas uma paz, não é paz da carne, é paz de alma. Uma coisa formidável. Eu chegava para essa irmã que o Senhor já recolheu há 5 anos e meio atrás e falava para ele: eu não quero ir voltar, eu quero ficar aqui. O que essa irmã me dizia? Aí essa irmã começou a falar. Depois que eu fiz esta pergunta. No começo ela só sorria, mas depois ela começou a me falar bem assim: eu tô com umas mudinhas de planta aqui para dar para uma pessoa, mas para você essas mudinhas de planta ainda não é tempo de eu te dar. O seu tempo ainda não chegou para você pegar essa mudinha de planta. Mas falou o nome da irmã em que a mudinha de planta já estava pronta. Quando eu olhei aquela mudinha de planta que estava na mão daquela pessoa em que era serva de Deus, era evangelista, pregava para as almas testemunhadas, anunciava o evangelho, e Deus recolheu há 5 anos e meio atrás. Quando eu olhava na mão dela, ela pegando aquelas mudas de plantas, era umas gotinhas tipo de ouro naquela mudinha de planta, uma mudinha tipo de ouro. E ela falava o nome da pessoa. E essa pessoa está viva ainda. Nós preservamos aqui, irmãos. Vamos voltar para o personagem de novo. E essa pessoa falava para essa irmã: a mudinha já está pronta. Ela vem pegar, ela sim, pode vir pegar a mudinha e fica aqui. Mas para você, ainda não é seu tempo. Quando o seu tempo chegar, essa mudinha está aqui para você. Era muda de uma planta linda, que brilhava feito ouro. E aquela irmã acordou, se debatendo, porque queria ficar naquele local. Não queria voltar mais para a terra. Irmãos, saí do personagem agora, viu? Irmãos, eu creio que existe esse tipo de revelação entre espíritos. Deus mostra às vezes uma revelação desta forma. Irmãos, e essa pessoa, eu a conheço, e essa pessoa esteve enferma, está enferma, e irmãos, a gente só aguarda cumprimento, porque irmãos, a nossa maior alegria nessa graça de Deus é um dia receber a coroa da vida eterna, salvação de alma, céu para todo mundo. Não tem mais nada em que nós vamos na igreja, como já fiz um vídeo anteriormente. Não tem mais nada que nós vamos na igreja atrás de algo, nada a não ser
a salvação de alma. Isso tudo fica aí, irmãos. Fica apartamento, fica arrogância, fica tudo. Hoje mesmo eu fui no funeral de uma tia minha. Uma tia em que poucos dias eu estive na casa dela. Ela com maior alegria, servindo. Tudo que tinha ali serviu. Aquela alegria, né? Passou uns tempos. Sabia que ela estava, que eu moro no mesmo estado que ela. De vez em quando eu ouvia falar, sua tia está em tal lugar, está assim. E hoje, infelizmente, né? Foi seu recolhimento. Deus recolheu essa tia. Acabei vindo agora à tarde de um funeral. Funeral muito bonito, muita gente, um local, sabe, irmão? Mas dá para ver ali nos filhos que estão todos conformados. Por quê? Viveram intensamente ao lado da mãe. Amaram. Certo, irmãos? Aí essa irmã, logo em seguida, perguntou para mim: irmão Paulo, muitos falam que está dormindo o sono do justo no altar de Cristo. O que você deve falar sobre um altar? O que deve ser um altar de Cristo? Irmãos, o altar de Cristo, logicamente, como já disse no vídeo, ninguém morreu, foi e voltou para dizer como que é o altar. Mas mediante essa revelação dessa serva de Deus, que eu conheço, que contou essa revelação para mim, mediante esta revelação em que ela via uma irmã no jardim, com umas mudinhas, brilhava que nem ouro. Esse seria o altar daqueles que morrem na graça do Filho de Deus, que morre com Cristo. Morrerei com Cristo, viverei com Cristo. Esse é o altar. Muitos acham, na minha opinião, muitos acham que o altar é um local onde ficam deitados, dormindo, né? Na minha opinião, irmãos, são pessoas, espírito não dorme. Espírito não dorme. O altar de Cristo é aquele altar onde o povo está esperando Cristo vir em nuvens em glória, vir buscar seu povo na terra. O julgamento será para o povo da terra. O julgamento será para aqueles que morreram, a carne ficou na sepultura, e aqueles que estão esperando o julgamento porque tem pendência com Jesus Cristo, tem pendência com os céus. Fizeram coisas abomináveis, né, irmãos? Aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, mas mesmo assim, Deus vai dar segunda chance naquele grande dia mediante as suas ações, né? Porque existem as duas mortes. A primeira morte aqui na terra. Qual é a primeira morte? Não vamos dizer da morte material do corpo, né? Que isso daí morreu, acabou. Do pó veio, pro pó voltarás. Mas a primeira morte aqui na terra é quando um irmão erra, peca, né? Mas espera aí, irmão. Primeira morte, né? Por isso que diz: pecado não de morte, pecado para a morte. Que a primeira morte houve. Mas dessa primeira morte pode se ressuscitar se na segunda morte Deus te perdoar como espírito. Que a segunda morte é aquela de quando Deus vinha em nuvens em glória, Jesus vinha em nuvens em glória, e houver o julgamento final, né? A terra tem que dar conta dos seus mortos, o fogo tem que dar conta dos seus mortos, e realmente aqueles que na segunda morte, aquele que no final dos tempos não conseguia ainda se salvar e for para o lago do fogo eterno. Aí sim é a segunda morte.
Por isso que nós sempre diz aqui no canal que não devemos julgar aqueles que erraram, aqueles que pecaram, porque eles ainda têm a chance, né? No final dos tempos, no julgamento final, quando vierem nuvens e glórias, vai ser dado conta de tudo. E se nessa dada de conta que for dado, a alma, o irmão, for absolvido por Deus, que quem dá salvação é Deus, né? Aí sim, ele vai se livrar da segunda morte ou não. Se não se livrar, vai junto com os anjos maus para o fogo eterno, que durará 1000 anos. Isso aí, irmão, que está escrito na Bíblia. Desde criança a gente ouve isso e não podemos fugir disso. Correto, irmãos? Irmãos, e essa parte que a irmãzinha perguntou aí, cara serva de Deus, é o mistério de Deus, irmãos. Eu posso falar aqui uma verdade relativa sobre isso, mas a verdade absoluta está na mão de Deus. É mistério. Deus não vai esclarecer para ninguém sobre isso. E se nós falar algo sobre isso, dizendo o que é, o que não é, nós vamos estar blasfemando contra Jesus Cristo, contra Deus. É uma blasfema se nós for tentar explicar esse tipo de coisa, porque é mistério dos céus, e mistérios dos céus é uma porta que não se abre para nada. Só Deus abre essa porta e fecha. Vocês entenderam, irmãos? Então a irmãzinha que me mandou e-mail, foi uma boa abordagem sobre essa parte. Eu tinha essa revelação dessa serva de Deus que me contou, pediu para mim não colocar o nome, e eu posso até colocar no título do vídeo aí, como irmã Elaine, Maria, mas é um nome fictício. É que a gente preserva o nome da Irmandade, né, irmãos? Porque muitos que são espirituais vão entender esta parte, mas muitos vão criticar. Certo, irmãos? E tem aquela parte: não vamos jogar pérolas aos porcos. Irmão, agora você pegou pesado. Jogar pérolas aos porcos? Quer dizer que está chamando nós de porcos? Negativo, irmãos. Essa frase, jogar pérolas aos porcos, muitos acham que porcos que nós chamamos, que nós falamos essa frase, é pessoas que erraram, pessoas que desviaram, que pecaram, que nós estamos chamando de porcos. É negativamente, irmãos. Esses que erraram, que pecaram, são nossos irmãos em Cristo, que estão com pendência com Jesus Cristo, que estão em erro, irmãos. Isso não se usa esse termo para esses irmãos. Esse termo, jogar pérolas aos porcos. Imagine o que um porco, um porco no chiqueiro, o que ele come? Não é comida estragada? Resto de comida estragado? E as palavras boas, as palavras lindas como essa, não são coisas, não são pérolas de Jesus Cristo, não são pérolas. Você falar sobre o céu, sobre a salvação de alma, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade, não são pérolas. Como você vai? Isso é tipo uma... Muitos aí conhecem como uma metáfora, mas nós usamos como parábolas, né? A Bíblia nos proporciona a parábola e muitos usam como metáfora, né? Que vai dar quase a mesma coisa, metáfora, né? Porcos, sujeira. E quando nós falamos coisas boas, porque vamos bem assim, suponhamos, né? Vamos fazer de conta. Você tem uma pérola preciosa em casa. E você vai chegar no chiqueiro e jogar no chiqueiro. O que vai acontecer? Os porcos simplesmente vão comer ou pisotear. Eles vão dar valor naquilo.
Correto, irmãos? Agora, se der aquela pérola para alguém que dá valor, ele vai guardar, vai polir, vai agradecer. É esse o termo que nós usamos. Não para usar esse termo contra aquele que errou, aqueles que é contra a obra de Deus. Não, irmãos. Esse é uma metáfora, um termo que nós usamos e muitos usam para querer dizer que as coisas de Deus não é assim, jogada ao vento. Temos que ter cuidado para as pessoas que sabem aproveitar esta parte. Então, irmãos, resumindo em tudo, eu entrei nessa parte de pérolas aos porcos, mas resumindo, eu gosto de fazer vídeo aqui no canal, irmãos, e fico feliz quando eu vejo o comentário aumentando e os irmãos dando sua opinião. Pode ser opinião divergente, desde que haja respeito, né? Pela a irmã que teve essa revelação, né? Mas cada um dá sua opinião. Que às vezes, irmão, esse vídeo aqui vai de encontro a várias pessoas que têm essa dúvida. Ou pelo menos, pode discordar, mas pelo menos já pensou esse tipo de coisa. Entre os céus e o inferno. Ah, mas o inferno fica lá embaixo, o céu lá em cima. Negativo também. O céu fica lá em cima, que nós sabemos, né? O altar de Cristo. Mas o inferno não fica lá embaixo, não. Que muitos criam isso, que é embaixo da terra, o inferno, né? Com o diabo vermelhão, com fogo pegando lá, um caldeirão. Isso é, né? Lenda que falam aí. O inferno, irmão, é nesta terra mesmo que tem o inferno. Os anjos, eles foram jogados junto com o diabo. Aonde? Está escrito aonde? Eles foram jogados na terra. Correto? Então, quando a pessoa morre, ela não vai para o inferno. Quando a pessoa morre, se ela tem pendência com Deus, logicamente ela vai ficar ali aguardando. Ela vai ficar aguardando o que vai se resolver sobre a sua alma. Vai ficar aguardando o julgamento final. Já os que não têm pendência, vai ficar no altar de Cristo. É onde acontece esse tipo de revelação. Tá bom, irmãos? Então vocês aí comentem. Creio que esse assunto vai de encontro a muita irmandade, muitas pessoas, até que não é da congregação, que às vezes nós temos essa dúvida, né? E essa dúvida às vezes a gente pode discutir nesse vídeo. Tá bom, irmãos? Fique na santa paz de Deus, irmãos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.